Esse canal se chama Couve do Eremita e eu sempre apliquei o arquétipo do eremita em toda a extensão do meu projeto. Esses dias eu andei pensando que eu reparei que eu nunca tinha feito um vídeo, eu nunca tinha falado sobre a minha concepção, né, do caminho do eremita, o que eu acho que seja o caminho do eremita. Nunca fiz nenhum tipo de vídeo para falar sobre o arquétipo, sobre a jornada do eremita. Então cá estou para fazer essa reflexão aí, passar a minha visão a respeito. Esse na verdade deveria ter sido o primeiro vídeo do canal, né, para falar a verdade. Mas vamos lá. Vou começar quebrando uns tabus aqui. Ao longo desses 2 anos e pouco aí de canal e seguindo, né, aplicando a ideologia, a filosofia eremita, o arquétipo na minha realidade, no meu projeto, na minha empresa, etc. Eu recebi alguns comentários, alguns poucos aí de haters que usavam o seguinte argumento. Não que eu dê bola para esses comentários, mas eu acho interessante comentar sobre esses comentários negativos, porque eles refletem um estereótipo negativo das pessoas que seguem o caminho do eremita, ou que estão pretendendo, ou que aplicam, né, essa ideologia eremita nas suas vidas. Então eu já ouvi muito comentário do tipo, mas você fala que é eremita, mas você tem canal no YouTube, você fala abertamente sobre suas práticas, você fala que é eremita, mas tem rede social, e tá lá, tem amigos, tá dando rolê, tem família, tem tudo, não é isolado, não tá, né, num canto, não tá solitário. E esse tipo de comentário é muito decepcionante, ao meu ver, porque expressa uma visão muito limitada ainda sobre o que seria o caminho do eremita, ou sobre o que seria ser um eremita. Não está escrito em nenhum lugar que o eremita ele precise se isolar a nível físico. De fato, quando a gente fala do arquétipo do eremita, a gente já vê na nossa mente essa ideia de isolamento. Mas essa ideia de isolamento, ela não necessariamente vai ser aplicada a nível físico. Essa ideia de isolamento ela pode ser simplesmente filosófica, ela pode ser simplesmente ideológica. Então muita gente ainda tem esse certo conceito criado de que o eremita ele precisa se isolar, ele precisa se afastar da sociedade a nível físico, precisa viver no canto dele e não vai ter amigos, não vai ter vida social, ele vai focar inteiramente na magia, vai focar inteiramente na espiritualidade e vai abandonar todo o resto. Eu acho essa uma visão extremamente equivocada. Eu acho que nem todo ser humano ele nasceu para se isolar da sociedade, alguns sim de fato, mas são a minoria. Eu vou citar aqui como exemplo monges budistas e hinduístas. Esses sim estão num processo das suas encarnações, da sua jornada. Então todo ser humano, né, já falei isso aqui em outras vezes aqui no canal, nos podcasts, eu acredito que todo ser humano ele nasça com uma jornada, uma missão que ele tem que executar ou alguma coisa que ele precisa trabalhar. Isso tudo aí vai depender, né, da evolução da alma daquele ser humano. Então, por exemplo, pegar um monge budista que literalmente se isola, que abdica de todo o material, abdica de toda a convivência social e fica lá isolado no monastério, meditando a maior parte do dia, focando ali inteiramente na busca da expansão e da iluminação da consciência. Esse sim é um ser humano que chegou num determinado ponto da vivência, do ciclo encarnatório dele, que se faz necessário o isolamento, se faz necessário esse isolamento físico. Mas como eu disse, é uma minoria. E quando é para ser, quando a pessoa ela recebe esse chamado, quando a pessoa ela precisa, né, em prol da evolução espiritual dela, se isolar, ela já vai nascer dentro de um contexto social, geográfico, religioso, etc., que vai facilitar o acesso a ela, a esse tipo de vivência. Então, por exemplo, se a gente está aqui, Brasilzão aqui da massa, trabalhando, faculdade, a gente está aqui no jogo, está no sistema, muito provavelmente, claro, sempre podem haver exceções, mas muito provavelmente a gente está aqui por um motivo. Se a gente nasceu numa sociedade comum, estamos vivendo a nossa vida numa sociedade comum, a gente não tem aí um acesso tão fácil, por exemplo, né, a essa ideia de viver isolado num retiro para sempre, etc., focando na meditação. Novamente, não que isso seja errado, acho que vai se aplicar sim a alguns seres humanos, mas nem todos. A força criadora não joga dados, sempre costumo falar isso. Se nós nascemos dentro de uma sociedade, dentro de um lugar que nos impulsiona a viver em contato com outros seres humanos, é porque existe um motivo nisso aí, existe um motivo. A nossa evolução, o nosso papel, o nosso propósito, a nossa missão, na grande maioria das vezes, ela tem a ver com você estar em contato com outras pessoas, estar vivendo num coletivo,
está vivendo numa sociedade, porque é justamente essa vivência de sociedade, essa vivência humana normal, vai fazer com que você aprenda coisas como, por exemplo, sobre amizade, sobre amor, sobre respeito, sobre humildade, sobre trabalho do ego, infinitas outras coisas. Tem coisas, tem virtudes, tem valores que só se desenvolvem quando você vive em sociedade. Tem certos trabalhos que não dá para fazer você se isolando no seu canto e não interagindo com nenhum outro ser humano. Então, se você está vivendo dentro de um sistema, dentro de uma sociedade, é porque muito provavelmente você tem um trabalho ativo espiritualmente para fazer estando em sociedade. Você vai viver em sociedade para aprender coisas, você vai viver em sociedade para estar em contato com outras pessoas, para exercer as tuas habilidades, exercer o teu dom, ajudar as pessoas com o teu dom. Talvez você ainda não saiba qual que é o seu dom, talvez você ainda não tenha descoberto o seu propósito, mas vai descobrir, é uma questão de tempo. E aí você vai aperfeiçoar essas habilidades, essas competências, esses dons, e você vai ajudar isso vai usar isso para ajudar as outras pessoas, vai contribuir, vai influenciar, vai agregar de maneira positiva a evolução espiritual dos outros seres humanos que estão ao seu redor também, seja ciclo de amizade, seja ciclo familiar, seja ciclo de trabalho. Então existe um fundamento, existe um motivo, não é por acaso, não é aleatório da gente ter nascido dentro de um local, dentro de uma família, a gente tem o nosso convívio social, é por um motivo. Acho que nem todo ser humano necessariamente precisa se isolar para se desenvolver espiritualmente. Então acho que esse é um dos maiores tabus assim, que eu vejo. Ainda é um pensamento muito engessado de que aquele que se diz eremita, ele precisa se isolar. Eu conheci algumas pessoas que seguiam essa ideia de, não, sou eremita, vou me desligar de todas as redes sociais, não vou mais pro rolê, não vou mais sair com meus amigos, vou ficar só em casa, só estudando, só focando nas minhas coisas, vou me desligar da Matrix, do mundo profano comum. E a única coisa que eu consegui enxergar nessas pessoas foi o desenvolvimento de um senso de superioridade. Ao invés de ficar mais sábio, ao invés de ficar mais iluminado, tudo que a pessoa desenvolveu foi um ego inflado, por incrível que pareça, mesmo estando afastado da sociedade, desenvolveu um ego inflado. Por quê? Porque olhava para as outras pessoas que estavam convivendo, que estavam no barzinho no final de semana, que estavam ali assistindo Netflix no final de semana, começava a olhar de maneira a inferiorizar essas pessoas, sabe? Porque essas pessoas só ligam para a vivência mundana, não ligam para o espiritual. Eu sou um eremita, eu estou aqui isolado, eu estou focando no desenvolvimento espiritual. Então eu conheci pessoas realmente assim. E novamente, eu não conheci ninguém que tenha extraído algo realmente significativamente positivo de se isolar completamente. Só desenvolveu senso de superioridade, falsa superioridade, porque o sábio, o verdadeiro sábio, a pessoa que está buscando ali, está desenvolvendo uma real iluminação espiritual, ele sabe que não é porque você frequenta ali de repente uma festinha no final de semana, ou tá ali no happy hour com seus amigos, está bebendo, está num rolê, isso não significa que você seja mais ou menos espiritualizado. Novamente, tem muita coisa, muitos valores, muitas virtudes que a gente desenvolve em contato com outros seres humanos. Tem certos trabalhos que não dá para desenvolver estando ali encarcerado na própria bolha. Então esse, ao meu ver, é o caminho do eremita. É você, de fato, você pode viver dentro de uma sociedade, pode viver em convívio com outras pessoas, mas você não depender disso também. Existe uma linha muito tênue, né, entre solidão e solitude. Eu acho que a solidão é ruim mesmo. Ninguém quer morrer sozinho, não. Lá no fundo a pessoa pode se maquiar com essa ideia de não, sou eremita e tudo mais, mas eu acho que isso é só uma maquiagem aí para cobrir uma falta de habilidade de socializar com as outras pessoas. Então acho que solidão não é bom para ninguém. Solitude sim, a solitude é você saber que em certos momentos da sua vida vai ser só você e você mesmo. Porque existem certos ciclos espirituais, certas coisas que você precisa aprender que as outras pessoas não vão poder interferir. Por mais que você peça ajuda, por mais que as pessoas tentem ajudar, tem certos ciclos, tem certas etapas que é você com você mesmo. Você precisa saber estar sozinho. Não precisa estar sozinho o tempo todo, 100% do tempo, mas é necessário saber estar sozinho, pelo menos em alguma etapa, pelo menos em algum ciclo da vida, e desenvolver essa habilidade de conseguir estar sozinho sem entrar em crise, sem entrar em pânico, porque muitas pessoas acabam criando uma dependência também da vida social. Então acho que é um caminho do meio aí, um equilíbrio, é você pertencer, mas não depender da sociedade, não depender desse convívio. Então acho que quando você segue esse caminho do meio,
Você tem a consciência de que é necessário às vezes se isolar mesmo, se afastar um pouco, mas não precisa manter isso, não precisa levar isso para o resto da sua vida. É você ir intercalando, é ter seus momentos de convívio social, de convívio com as outras pessoas, de vida humana comum, e ter os seus momentos onde você vai estar ali sozinho, focando no seu desenvolvimento, focando na sua busca. Então esse, ao meu ver, é o arquétipo do eremita. O eremita é aquele que porta o cajado, a ligação com o elemento terra, a razão, a sabedoria, o pé no chão, a sensatez, e o portador da lâmpada, a lamparina, que representa a luz divina, a luz do sagrado anjo guardião, o eu superior, que vai guiar você naquela trajetória. Mas essa trajetória, essa jornada, ela não necessariamente tem a ver com um envolvimento físico, de você se distanciar a nível físico. É uma jornada para dentro, se trata de introspecção, no final das contas. Então, para mim é isso. Isso é ser um eremita. É você olhar para dentro, buscar o desenvolvimento espiritual, buscar esse equilíbrio espiritual. Ser adepto da solitude, não da solidão. Vale lembrar, existe uma diferença. Solitude é você saber que em certos momentos é você com você mesmo, você precisa saber lidar, você precisa se sentir bem estando consigo mesmo e não depender, não ser carente das outras pessoas e não estar tão enraizado assim, né? Enraizado a nível negativo da vivência da sociedade. Então, como eu falei para vocês, sempre o caminho do meio. Então é isso. Essa é a minha visão que eu tenho para passar aí sobre o arquétipo do eremita, sobre o que eu acho que é a caminhada eremita. O eremita é aquele que vive sim de fato na Matrix, vive no sistema, tá ali envolvido no jogo, mas ele não necessariamente pertence àquilo. Ele tá ali, ele tá andando, ele extrai aquilo que é de positivo e leva aquilo que for de positivo para a vivência dele, mas ele não é escravo dessa Matrix. É isso, deixa o like aí, os comentários, sugestões aí de próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão aqui sobre o caminho do eremita. Em breve, lojinha do canal, certo? Com as nossas estampas aí exclusivas, da logo do Covil também, certo? Então logo logo novidades aí pra vocês.